Amigos, amigas do Facebook, sou Ernesto Albuquerque, mais uma vez com vocês, aqui na Cidadania 104.9, imagens pelo Face aqui do nosso estúdio. Hoje, véspera de feriado, hein, Titonelli? Não, feriado de sábado é o que há, né? Mas amanhã é dia de Tiradentes. Vamos pensar um pouco na liberdade do Brasil, na democracia do Brasil, que anda meio aí na corda bamba, o bêbado e a equilibrista, como diria meu amigo Aldir Blanc e João Bosco lá. Daqui a pouquinho começa 60 minutos, temos notícias aí. Vamos compartilhar já com outras páginas para que os amigos aí possam ter a informação precisa aqui na Cidadania FM. Paulo Ramires, Amidori Yamatsuka, Rafael Borges, já acessaram, obrigado aí pelo acesso, né? Vamos compartilhar aqui com as nossas páginas da Rádio Cidadania. Vamos lá, estamos aqui, mandando para a Rádio Cidadania, da nossa página pessoal para a Rádio Cidadania. Vamos mandar aqui para o Cidadania Participativa, para a feira. Aqui mandando para outras páginas aí. Então, vamos começar, hein, pessoal? Na Cidadania, 60 minutos. A informação, um compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Bastante gente já acessando. Vou mandar um abraço para todo mundo aí. São 13 horas e 10 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Esta é a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré, trazendo a informação atualizada para vocês de que mais importante, daquilo que mais importante acontece no Brasil, aqui na Estância Turística de Avaré, e também as notícias internacionais. Eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá do aquário, meu amigo Oswaldo Titonelli. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais das importantes empresas conosco. Os nossos amigos, amigas, aniversariantes do dia de hoje, dia 20 de abril, véspera de feriado. Feriado no sábado é muito bom, né? Também estaremos mostrando as notícias do Brasil e do mundo através da IBC e da agência Rádio Web. Segunda instância, volta à pauta do Supremo Tribunal. Gedel e também o Funaro, né, exatamente, serão julgados pela segunda turma do STF. Maluf não tem liberado a sua prisão, mas fica em prisão domiciliar. Também estaremos mostrando os 15 candidatos atualmente à presidência da República. Giro Internacional, sempre trazendo informações da Rádio França Internacional. Aposentadoria no Brasil, 8 em cada 10 brasileiros não se preocupam durante a sua vida útil com a aposentadoria, e aí dá no que dá. Também estaremos mostrando a crise econômica brasileira, fazendo com que muitas mulheres que tinham emprego voltem a trabalhar como domésticas. Juros, os cartões das lojas, aí, juros estratosféricos, em várias constelações aí. Drogas, saúde hoje o assunto é drogas e também consórcio de medicamentos. História hoje, trazendo sempre um fato importante da história do Brasil e do mundo, e também
a entrevista sobre a questão da privatização do SUS. Olha só que preocupação, né? E também, se houver tempo aí, a questão dos idosos, da saúde mental, no finalzinho do programa. Uma série de amigos já compartilhando a nossa página, mandando recado na nossa página. Daqui a pouquinho eu mando abraço para todos eles. Boa tarde a todos e a todas, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 13 minutos. Abraço para o escritório Esquina do Fórum, Paraíba 1486, pertinho do Coronel João Cruz, 3732-3514 é o telefone do escritório Esquina do Fórum, também conosco. Miranda Táxi, 997-299608, pelo WhatsApp para você agendar as viagens que você precisa, com todo o conforto e segurança, 997-299608. UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, das 7 às 18, 3732-3264, no quarteirão da Santa Casa. INT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 997-61-1501, e também da nossa clínica de vacinas, avisando que a vacina de gripe já está sendo aplicada e a gente percebe que as pessoas estão assim, um pouco preocupadas com a questão da influenza. E um abraço para o pessoal da Farmaguide, que está sempre conosco. O Giba Soares esteve por aqui e quer que a gente avise, e a gente avisa que haverá a quarta pizza Seara no dia 26 de maio. Tem tempo ainda, mas vamos avisando já que teremos aí pizza portuguesa calabresa mussarela, feita com o maior carinho, né? Apenas R$ 25,00, Rua América 301, na Brabância, lá na Seara, que é a Sociedade Evangélica de Assistência Recuperadora de Avaré, das 18 às 21 horas do dia 26 de maio, e retira exatamente lá na sede, Rua América 301, na Brabância. Combinadinho? Tudo bem. Deixa eu mandar um abraço para todos os amigos que estão conosco, Paulo Ramires, que faz o programa junto com a Marta Muratório, aqui na rádio, às 13 horas do sábado. O tema será Milton Nascimento, com certeza um programa muito legal, que Milton Nascimento tem uma vasta obra e realmente muitas músicas bonitas. Aliás, meu filho assistiu o último show lá no Espaço das Américas, há 2 semanas atrás, e disse que o show foi muito bom e, naturalmente, o Milton Nascimento tem alguma dificuldade de deambulação, mas a voz continua maravilhosa, viu, Titonelli? Midori Yamatsuka está conosco, a Rafaela Borges, Silvio Beltrame, Márcio Pedroso, Marco Antônio Oliveira, Cláudia Quintiliano Videira, André Honório, Fernando Nenê Silva, do Jornal Victoriano. Vamos falar das notícias do Victoriano, viu, Nenê? E também o Vinícius Nogueira Rodrigues, além da Betânia Faria, que são todos amigos que já conectaram. E vamos em frente, trazendo aí mais informações para vocês. E vamos à previsão do clima. Será que chove hoje? Será que não chove? Será que esfria? Será que vai esquentar? Daqui a tempo traz todas essas informações para você aqui dos 60 minutos. Previsão do clima, portanto, temperatura baixa na madrugada, em 12 graus, 28 de máxima, não vai chover, hein, pessoal? E o vento soprando um pouquinho hoje, 6h30, o nascer do sol, 17h58, o pôr do sol, 2 minutos em relação a ontem, a menos, o dia ficando mais curto. E também a umidade relativa do ar entre 40% e 89%. Portanto, não teremos chuva no dia de hoje na estância turística de Avaré. E o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, vai encaminhar uma representação do PCdoB questionando a prisão após segunda instância e vai para o plenário, dependendo da ministra-presidente
Carmen Lúcia, vamos a essa matéria. O Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, enviou nesta quinta-feira para ser julgada pelo plenário da Corte a ação protocolada pelo PCdoB que tenta impedir a prisão de réus após condenação em segunda instância. A ação declaratória de constitucionalidade foi formalizada nesta quarta-feira pelo partido, que pede ainda concessão de liminar para suspender os efeitos de qualquer decisão que tenha determinado o cumprimento provisório de pena, como a expedida pelo juiz Sérgio Moro no dia 5 de abril, que causou a prisão do ex-presidente Lula. Marco Aurélio Mello não analisou o pedido de liminar antes de remeter o processo para o plenário do STF. Agora, para ser julgada, a ação depende da decisão da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, responsável por montar a pauta de votações da Corte. Existem outras duas ações semelhantes esperando para serem pautadas, também relatadas por Marco Aurélio. Segundo o documento protocolado pelo PCdoB, o que motivou o partido para entrar com uma nova ação foi o fato da prisão de Lula ter sido feita de forma automática e como efeito imediato da condenação em segundo grau. Para o partido, o entendimento do STF sobre o tema não abrange que a prisão ocorra compulsoriamente. A defesa do ex-presidente Lula protocolou na última sexta-feira um novo pedido de habeas corpus com base no mesmo argumento. As outras duas ADCs foram feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Partido Ecológico Nacional, PEN, da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 19 minutos, o Valério Urgente trazendo as informações, fazendo a enquete, né? Você é a favor ou contra a conclusão da obra do Arenão? Contra, 76%, 388 votos, a favor, 24% apenas, 125 votos. Aí nota, pelo menos, uma tendência nessa enquete, que não tem valor estatístico, naturalmente, mas mostrando que na enquete a população majoritariamente está contrária a gastar dinheiro com arenão, boiódromo ou coisas similares. A ambulância do SAMU se envolve acidente no centro de Avaré. Uma ambulância do SAMU se envolveu, bateu, na verdade, uma colisão com um caminhão na tarde de quarta-feira, dia 19. Segundo informações, o veículo trafegava pela rua Distrito Federal e colidiu com um caminhão que transitava pela rua Bahia. Apesar do impacto, felizmente, ninguém ficou ferido. Não há informações se a ambulância estava transportando pacientes. O veículo estava seguindo sentido Santa Casa de Misericórdia. Testemunhas dão conta que a ambulância estaria com o sinal com avisos luminosos e sonoros ligados, sendo que teria preferência em passar pelo local. Tem foto aí do infausto acontecimento, hein? Bonito esse palavra, infausto, hein, Titonelli? Pois é, são 13 horas e 21 minutos. Infelizmente não teve vítimas e prioridade é sempre para a ambulância. Então, todo cuidado é pouco. Hotéis divulgam carta aberta dando apoio à BQM, a permanência da BQM em Avaré. Naturalmente, os hotéis têm todo o interesse e é bom para a cidade, é bom para o giro da economia local, a permanência da BQM, que estava com o pé em Araçatuba. Mas, pelo jeito, inclusive houve a inauguração dos novos sanitários lá, na EMAPA, ontem à noite, pelo que me consta, e certamente a BQM deverá ficar ainda um bom tempo aqui em nossa cidade. Sindicato dos Funcionários Municipais anuncia mudanças no agendamento de consultas médicas. Está avisando aí o sindicato que diversos servidores não estariam comparecendo às consultas pré-agendadas. Dessa maneira, anuncia aí o sindicato que, em muitos casos, não estão cumprindo o horário de consulta, né, não estão indo, resolveram endurecer um pouco as regras. A partir de agora, os filiados solicitarão consulta com o profissional escolhido e, mesmo não comparecendo, o valor será descontado. Opa, radicalizou, hein? Além disso, a partir de segunda-feira, dia 23, o sindicato dará início ao atendimento experimental psicológico em suas dependências. As consultas serão coordenadas pela psicóloga Caroline de Luísa Paixão, e neste primeiro estágio apenas serão destinados os funcionários da prefeitura. Caso a iniciativa seja aprovada, a direção do sindicato
estenderá também aos dependentes. O acréscimo no atendimento foi possibilitado pela mudança da sede no novo prédio na Rua Bahia 1550, no centro da cidade. Está aí. São medidas para, de certa forma, atender aí os reclamos dos servidores sindicalizados. Vamos a mais informações aqui do Avaré Urgente. São 13h23 aqui nos 60 Minutos da Cidadania FM. Mais uma informação, agora direto de Brasília. Segunda turma do STF irá julgar Gedel Vieira Lima, aquele homem do apartamento com 51 milhões de reais. Que coisa, quanto dinheiro, não? Será que vai ser absolvido? Eu acredito que não, né? E também o Lúcio Funaro, que é o delator, que tem muita coisa, sabe muita coisa de Michel Temer e seu grupo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, liberou para julgamento a denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Os irmãos, ambos do MDB da Bahia, são acusados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Outras 4 pessoas também foram denunciadas, entre elas a mãe de Lúcio e Gedel, Marluce Vieira Lima. O caso deve ser remetido à segunda turma do STF, mas a data do julgamento ainda não foi marcada. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Aniversariantes do dia, um abraço para Ana Marcondes, da Vila Martins, Dr. Valdomiro Dias de Camargo Júnior, oftalmologista, Dr. João Carlos Meira Tavares, que acho que não está mais em Avaré, que é clínico, aniversariando hoje, a Jandira, que trabalhava na rodoviária, não sei se trabalha ainda, e o André Luiz dos Seis Souza, parabéns. E amanhã é feriado, vamos aproveitar já dizer que aniversaria amanhã também na nossa agenda, o Anderson Consani, a Ana, também, Ana lá, que é viúva aí do Eugênio Chileno, né? Um abraço para a Ana, que sempre está nos ouvindo, a Márcia, do bairro Santana, e o Leandro Valente, todos amigos que estão aqui na nossa agenda. E aniversariantes de hoje, do Face, eu tenho José Leles Nogueira, que é lá de Pindamonhangaba, colega de turma, parabéns aí ao José Leles, né? Também tem a Alessandra Fernandes, Jacir Melo, César Cardoso, André Souza, a Cristina Machado da Silva, o Alex Campos, Ana Brígida Carvalho, o Elber Sterling também aniversaria hoje. E a prisão de Maluf, hein? Continua domiciliar, mas continua preso segundo decisão de ontem. Vamos lá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram nesta quinta-feira ao deputado afastado Paulo Maluf a possibilidade de recorrer da condenação de 7 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Durante o julgamento, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, permitiu a prisão domiciliar, haja visto o estado de saúde de Maluf. Comunicando ao colegiado que eu estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. Estou fazendo essa comunicação oral e, em seguida, verterei isso numa decisão escrita. O julgamento de Maluf poderia servir de brecha para outros condenados buscarem mais recursos no Supremo. O político foi condenado por uma turma do STF, que tem 5 ministros. Os chamados embargos infringentes só podem ser apresentados para julgamentos no plenário, quando estão os 11 ministros. A defesa de Maluf pedia ao tribunal que os embargos infringentes também pudessem ser apresentados para os julgamentos das turmas. O ministro Dias Toffoli defendeu a apresentação de recursos contra as decisões das turmas. Eu sou pela ampla admissibilidade deste recurso. Se acaso prevalecer um posicionamento, no caso concreto, de cabimento dos infringentes e do seu processamento... Já a ministra Rosa Weber foi contrária aos embargos infringentes, que, para ela, poderia representar uma elasticidade desnecessária para o trâmite do processo. O princípio da taxatividade recursal, sob pena, inclusive, de indevido alargamento do campo de abrangência do artigo 333 do Regimento Interno. Com a decisão, Maluf seguirá em prisão domiciliar em São Paulo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque.
São 13 horas e 27 minutos. Vamos mandar um abraço aí para todos os amigos que estão conosco. Temos aqui o Beto Leme também acessando. O Beto Leme vai vir domingo aí, ô Tonelli, para apresentar o show de viola ao vivo, né? A partir das 9 horas, das 9 às 10. Programa aí que está dando muito certo. Beto Leme, um abraço. Aí o Antônio Brasil sempre conosco, aí sempre acompanhando. A Toninha de Ângeles também. O Marcos Campanhã, como sempre, né? Está dizendo, acompanhando a Rádio Cidadania agora. Um abração. E o André Honório deu uma opinião sobre o Arenão aí. Arenão só na mente do nosso prefeito. Que mundo ele vive? Pergunta aí o André Honório. Aí fizemos a pergunta, que mundo será, né? Antigamente, viu, Tonelli, quando a pessoa era meio desligada, você falava que vivia no mundo da Lua, né? Então, não sei se agora mudou para alguma outra constelação, outra galáxia aí, mas realmente, o que é prioridade na cidade? Esse é o grande questionamento, né? Você imagina um arenão, aquela estrutura, quase que é a estrutura de um campo de um futebol, né? E essa manutenção, quantos eventos terão lá todo ano? Né? É para judiar dos boizinhos ou não? Né? Essa coisa toda. São perguntas que não querem calar. E o Matheus Siqueira, lá de Cerqueira, está desejando boa tarde a nós e mandando um abraço, retribuímos aí ao Matheus Siqueira. São 13 horas e 29 minutos e vamos a mais informações direto de Brasília. Agora, o número de candidatos presidenciáveis já chegou a 15. Se fosse peso, viu, Titonera? Seria uma arroba, né? 15, né? 15 candidatos. Vamos lá. Há pouco menos de 6 meses da eleição, pelo menos 15 candidatos já se apresentaram como concorrentes ao Palácio do Planalto. A lista é extensa. Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Fernando Collor, do PTC, Flávio Rocha, do PRB, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL, João Almoedo, do Novo, José Maria Imael, do PSDC, Levi Fidelix, do PRTB, Manuela Dávila, do PCdoB, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, Paulo Rabelo de Castro, do PSC, Rodrigo Maia, do Democratas e Vera Lúcia, do PSTU. Isso sem contar o PT, PSB e MDB, que ainda podem lançar seus nomes. Para o cientista político Benedito Tadeu César, a avalanche de candidaturas está diretamente relacionada ao enfraquecimento de um dos partidos mais tradicionais da política brasileira, o PSDB. Então, é natural que os outros partidos busquem ocupar esse espaço. Veja que o grande número de candidaturas que tem surgido é à direita. Há algumas candidaturas, a candidatura da Manuela, do Boulos e do Ciro, colocadas da centro-esquerda à esquerda, mas são candidaturas que disseram uma frente, uma aliança, e que nós vamos esperar para ver se elas vão se unir em torno de uma única candidatura ou se elas vão se manter. As outras 10 candidaturas são candidaturas à direita. A última pesquisa Datafolha, divulgada no domingo, coloca o candidato tucano, Geraldo Alckmin, com 6% das intenções de voto. Lula, mesmo preso, lidera a pesquisa com 31%. O apoio ao petista, no entanto, caiu 6% em relação ao levantamento anterior, realizado em janeiro. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrarem as candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. 13h32, NT Chaveiros, 997-61-1501. Atende a qualquer hora, é só ligar. Problema com chaves fechaduras está aí. Nelson, da NT Chaveiros. Também o DI Ressonância Magnética, a empresa lá do nosso amigo Dr. Ronaldo Abdala, com muita competência as ressonâncias magnéticas. Segunda a sexta-feira,
na Mato Grosso 800-3732-3264, Miranda Táxis 997-29-9608 e também pelo WhatsApp. Você pode agendar a sua viagem para qualquer ponto do Brasil. E também o escritório Esquina do Fórum, Rua Paraíba 1486, 3732-3514. Esse é o telefone do escritório Esquina do Fórum, ali na Paraíba, pertinho ao João Cruz. Está dizendo aqui que um determinado radialista que apresenta o programa... É jornalístico o programa, né, dona? É jornalístico? Ou é show da manhã? Que é programa jornalístico. Está dizendo que o vereador teria cometido aí uma suposta falta de decoro. Por que disse isso, né? Saiu do prefeito, o radialista, no caso da empresa Benegaso, levando o assunto para uma seara completamente discutível, já que usou o presidente da Câmara como exemplo posto falta de decoro. Na verdade, o Tony Dalós falou sobre o risco da Benegaso sair de Avaré e ir para Arandu. É uma coisa que realmente muita gente está falando. E a gente, na verdade, tem que abrir o diálogo, ver se o que há de verdade, essa coisa toda, né? De qualquer maneira, eu acho que às vezes se valoriza exageradamente, segue opiniões radiofônicas de quem há muito tempo especialidade aí que não é exatamente dar a informação adequada, né? Bozum se apresenta hoje em Avaré, o Teatro de Bonecos estará hoje, dia 20, e também nos próximos dias em Cerqueira César. Marcelo Ortega assume a presidência do Podemos, saiu do PV e foi para o Podemos. Acho gozado, tem vários partidos, tem uns nomes diferentes, né? Não, é Podemos, Avante, Novo, né? Será que é Novo mesmo, né? Vacina da gripe começa segunda-feira e será realizada em etapas. Isso é bom a gente detalhar para que as pessoas fiquem atentas aí, que a campanha nacional de vacinação começa dia 23. 23 é uma segunda-feira, me confirma aí, Titonelé, né? Segunda-feira, né? Dia 23, né? E será realizada em etapas, portanto, de acordo com o calendário, a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha nacional de vacinação terá início, portanto, na segunda-feira, 23 de abril, e concluída em 1º de junho. Crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, mulheres com filhos recém-nascidos, trabalhadores da área de saúde, cidadãos com 60 anos ou mais, pessoas portadoras de doenças crônicas e professores de escolas públicas e privadas estão entre os que preventivamente serão vacinados pela campanha nacional. Conforme orientações, as atividades da campanha serão realizadas em etapas. A partir de 23, serão os profissionais de saúde, indígenas, pessoas com 60 anos ou mais de idade, que serão vacinados. Em 2 de maio, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, gestantes puérperas. No dia 9 de maio, pessoas com comorbidades, que têm mais uma doença, e professores e os privados de liberdade. Para se imunizar, deverá apresentar a carteira de vacinação, o cartão SUS, RG, CPF, tudo isso, ação médica para os pacientes crônicos e o link crachá para os professores. Todas as unidades de saúde do município dispõem de vacinas em número suficiente para atendimento de todo o público-alvo da campanha. José Antônio Camilo de Godoy, nos acompanhando, o Edson Stati também, a Alda Miriam, entre outros amigos, e também a Marta Muratório, que apresenta aí, junto com o Paulo Ramírez, o programa Música em Movimento, neste sábado, 13 horas, com Milton Nascimento, sua obra. Com relação à vacina, a gente lembra que a nossa clínica de vacinas, Marcos São Benedito 103, também disponibiliza aí vacinas para quem está fora dos grupos de risco que o governo vai fazer, e também para quem quiser vacinar conosco, né? Feira do Livro acontece no Largo São João, em mais de 20 vagas de emprego no posto de atendimento do trabalhador. Isso é o que diz o jornal O Victoriano. Mais informações, Giro Internacional
direto com a nossa parceira, Rádio França Internacional. França Internacional. Daniela Franco. Paris, 20 de abril de 2018. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Uma bomba britânica da Segunda Guerra Mundial de cerca de 500 quilos causa a paralisação do centro de Berlim hoje. As autoridades fecharam a estação central de trens da capital alemã e vários edifícios foram esvaziados. Muitas pessoas tiveram de deixar suas casas, funcionários foram impedidos de entrar em escritórios e pacientes de hospitais tiveram de ser transferidos. A desativação do explosivo afetou cerca de 10 mil pessoas. O artefato foi descoberto há alguns dias em um canteiro de obras da capital alemã, mas a polícia garante que não há perigo direto para as pessoas. Uma operação policial terminou com o bloqueio dos estudantes da Universidade de Sorbona, em Paris, local símbolo do movimento estudantil contra a reforma imposta pelo governo francês às instituições de ensino superior. Uma centena de estudantes foi expulsa do local à força por cerca de 200 policiais. Uma operação sob forte tensão. Estudantes atiraram garrafas contra os policiais, escalaram os portões da instituição e tentaram resistir. Ninguém ficou ferido, mas uma pessoa foi presa por desacato. Outras universidades francesas continuam totalmente ou parcialmente bloqueadas pelos estudantes, como Nanterre, a Sciences Po de Paris, as universidades de Toulouse e Bordeaux. A organização separatista basca ETA pediu desculpas hoje pelo sofrimento que causou às vítimas e suas famílias na luta armada empreendida durante cerca de 50 anos em prol de um Estado independente. Em um comunicado publicado nesta sexta-feira, o ETA se diz consciente da dor e dos prejuízos causados, pelos quais, segundo o texto, não há reparação. O pedido de desculpas é feito um mês antes de o grupo anunciar sua dissolução definitiva e um ano após o ETA decidir entregar as armas e renunciar à luta armada. O governo sul-coreano anunciou nesta manhã que uma linha telefônica entre o governo das duas Coreias foi aberta. O chamado telefone vermelho faz a conexão entre a Casa Azul, a sede da presidência sul-coreana, e o escritório dos negócios de Estado presidido pelo líder norte-coreano Kim Jong-un em Pyongyang. A conexão entre os dois dirigentes é considerada histórica e faz parte da aproximação entre os dois países, que deve culminar com a cúpula bilateral na próxima sexta-feira, 27 de abril. Nos Estados Unidos, uma pesquisa revela que os ataques a tiros nas escolas americanas aumentaram nos últimos 18 anos. Entre 2000 e 2018, os pesquisadores somaram 66 mortes e um total de 22 ataques a tiros em massa. Segundo o estudo, nesse período, houve mais mortes relacionadas a esse tipo de incidente do que durante todo o século XX em ataques em escolas nos Estados Unidos. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmatude, rede antidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h41, Beto Leme dando um recadinho aqui, o show de viola, domingo às 9 da manhã, vai vir aí com Luiz Albuquerque, acho que é meu primo, viu, Tonelli? É, cantor aí de música sertaneja, e o popular Zé Latinha e o Maninho do Acordeão. Ele manda um abraço para toda a família sertaneja, pois é. E ontem no Big Brother, você viu o Big Brother, né? Eu não vi, nunca vi, mas disse que a Gleice, né, lá do Amazonas, né, da região amazônica, ela soltou um Lula livre para todo mundo que quisesse ouvir aí, viu? E a Globo não mostra nada do triplex lá, depois que descobriram que o triplex não tem nenhum elevador, né? Eu até postei aqui um Twitter, né, do Adson, deixa eu falar o nome certinho, Adson P. Ele colocou uma frase interessante aqui que eu vou até reproduzir. Está dizendo assim, olha só o que ele escreveu no Twitter dele. Ao condenar Lula por vantagem indevida, Moro escreveu na sentença, olha só, Moro escreveu na sentença
que a reforma do triplex custou R$ 1.277.321 e o elevador privativo que foi instalado no apartamento triplex custou R$ 1.104.720. Qual é o problema? Não houve nenhuma reforma e nem a elevador privativo. Ué, como é que fica a sentença? Está escrito na sentença que Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês, porque tinha uma reforma de 1.277.000 em números redondos e um elevador privativo de 1.104.000 em números redondos. Ué, não teve reforma. Não existe o elevador. Moro mentiu? Ele não foi lá ver? Não foi lá ver. O advogado do Lula pediu para fazer uma perícia, ele não permitiu. Então, como é que fica essa sentença agora? É uma dúvida que eu tenho. Atenção, Conselho Nacional de Justiça. Atenção, OAB. Atenção, Supremo Tribunal Federal. É justo isso? É correto isso? Então, é uma dúvida. Se o cidadão, seja ele quem for, seja Lula, seja o Zé da esquina, é condenado por uma coisa que não existiu, como é que fica a sentença? Continua valendo? A prisão continua valendo? Exatamente, se for. Exato. Pergunta ali o Titonelli. Se fosse uma pena de morte, já estava no paredão, fuzilado, ou na cadeira elétrica? Ué, é assim que a justiça tem que ter provas, e tem que ter responsabilidade, e tem que ter, principalmente, a certeza do fato. E aí não tem elevador. Você acha que dá para esconder o elevador, dona? Você chega lá, você olha assim, cadê o elevador privativo? Tem 2 bases de escada, então eu estou curioso para saber, essa sentença vai ser anulada ou não vai ser anulada? Né? São perguntas que a gente tem que fazer, e às vezes tem pessoa que está nos ouvindo, torcendo o nariz pelo que eu estou falando, mas espera um pouquinho, se fosse um filho de uma pessoa que é condenado, você que está me ouvindo, e de repente está concordando com o que eu estou falando. Lula foi condenado porque teve uma reforma de mais de R$ 1.200.000 e porque instalaram um elevador privativo naquele triplex que seria dele, mas não é. Está provado que não é. R$ 1.104.000 para instalar o elevador. O MTST foi lá, filmou, todo mundo viu, o Jornal da Cultura passou, a Globo não passou. O Jornal da Cultura passou. E não tem sequer o elevador privativo. E foi condenado por causa disso. Tem que anular a sentença ou não? Por isso que eu estou perguntando. E a STF? Como é que fica? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como é que fica? E OAB? Atenção, OAB. Vai tomar alguma providência ou não? Essa é a pergunta que fica. Né? Mas vamos em frente. Mais informações. 8 em cada 10 brasileiros não se preocupam com a aposentadoria. Olha só. A expectativa de vida dos brasileiros hoje é de 75,8 anos, segundo dados mais recentes do IBGE. Mas, apesar dessa longevidade, a grande maioria dos brasileiros não se planeja para garantir a tranquilidade financeira. Quando pesquisa o preparo para a aposentadoria no Brasil, realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CND, 8 em cada 10 brasileiros admitem que não estão se preparando. Já para aqueles que se prepararam, os principais motivos são o hábito de planejar a vida a longo prazo e o exemplo de pessoas que não se prepararam e tiveram problemas financeiros. Entre os que não se planejaram, 47% afirmam que não sobra dinheiro no orçamento. Segundo o educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, a organização das finanças é fundamental para sobrar o dinheiro para o planejamento. Antes de falar que não sobra dinheiro, precisamos lembrar que outras pesquisas também já mostraram que o brasileiro não se planeja com suas finanças pessoais. Sem planejamento, realmente não haverá possibilidade de se reservar um dinheiro para a aposentadoria. Esperar sobrar dinheiro não resolve a situação. A pesquisa identificou os meios mais comuns para se preparar para a aposentadoria. São eles a aplicação em poupança, 39%, INSS pago pela empresa, 30%, e o INSS pago por conta própria, 23%.
O educador financeiro, José Vignoli, lembra que poucas empresas oferecem planos de previdência aos funcionários. Destaca a atenção de quem depende desse plano. É que as pessoas, no momento de desligamento ou de troca de emprego, acabam não dando continuidade a esses planos. Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente que o plano de previdência é alguma coisa para longo prazo. Então, um plano de previdência privada ou uma poupança privada são instrumentos que podem ajudar muito na hora da aposentadoria. Em média, os entrevistados responderam que pretendem parar de trabalhar aos 61 anos. Foram entrevistadas 804 pessoas das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas e escolaridades. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13 horas e 48 minutos. Estou olhando aqui no Twitter, né? Achei aqui um índiozinho aqui, numa charge, né, do Gilmar Cartuns. E interessante a inscrição. Ó, no Brasil, todo mundo tem sangue de índio. Uns nas mãos, outros nas veias e outros na alma. Aí é interessante essa charge do Gilmar Cartuns. Pois é. São 13 horas e 49 minutos. Voltamos a mais informações da Agência Rádio Web. A crise econômica está fazendo com que as mulheres voltem a procurar o trabalho de domésticas. Muitas perderam, enfim, empregos e a opção agora está voltando a ser, para muitas delas, a atividade de doméstica. Vamos a essa informação. Vamos lá. A pesquisa de emprego e desemprego, divulgada nesta quinta-feira pelo DIEESE, mostrou o aumento da participação das mulheres jovens no mercado das trabalhadoras domésticas. Pelo segundo ano consecutivo, caiu a parcela de trabalhadoras domésticas com 40 anos ou mais na região metropolitana de Porto Alegre, de 75,3% em 2016 para 74,9% em 2017. Ao mesmo tempo, 7,3% das domésticas ocupam o papel de filhas em suas residências. Segundo Lúcia Garcia, coordenadora nacional da Pesquisa de Emprego e Desemprego, muitas jovens que vinham conquistando espaço em outros setores, como indústria e comércio, estão tendo de recorrer ao trabalho doméstico em função da crise. Para ilustrar esse momento, ela usa o exemplo do filme Que Horas Ela Volta, em que a personagem de Regina Casé trabalha duro como empregada para permitir que a filha faça uma faculdade. Por mais importante que o emprego doméstico seja para as mulheres, nós percebemos que a ideia de ascensão social é uma ideia de ascensão em fazer outros tipos de trabalho e não apenas repetir os cuidados e estigmatismo negativo que o emprego doméstico tem. Na medida em que a economia deixa de ser próspera, a nossa personagem lá não encontra outra condição, ela não vai para a faculdade de arquitetura e ela retorna para o emprego doméstico. Portanto, a crise econômica no Brasil, ela já se mostra sobre o destino das mulheres. A pesquisa de emprego e desemprego também traçou o perfil da empregada doméstica na região metropolitana de Porto Alegre. 96% delas são mulheres e 43% têm ensino fundamental incompleto. As mensalistas com carteira de trabalho assinada representavam 49% das trabalhadoras domésticas em 2017. 12% eram mensalistas sem carteira assinada e 38% trabalhavam como diaristas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 52 minutos, 60 minutos, Cidadania FM, imagens pelo Face dos Estúdios da Cidadania, pela internet, www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos para celular, além do 104.9, as ondas artesianas para Avaré e entorno. Pois é. A Marta Muratori mandou um recadinho aqui, dizendo que indúbio para réu. É isso aí, ô Marta. E também o Marcelo Ortega mandando aí um boa tarde para todos os nossos amigos ouvintes.
presidente do Podemos agora, ou Marcelo Ortega? Vamos ver aí como é que o partido Podemos se desempenha nas próximas eleições. E vamos em frente trazendo a informação: juros estratosféricos nos cartões de lojas. Vamos nos livrar dos cartões, hein, Titonel? Vamos lá. Cartão da loja? Quantas vezes você já ouviu essa pergunta e quantas vezes você topou e concordou em ter o cartão? Pois a Proteste fez uma pesquisa avaliando 37 cartões de lojas e mostra que aquelas vantagens oferecidas pela vendedora nem sempre são tão vantajosas assim. O primeiro ponto contra juros, segundo a especialista em crédito Renata Pedro, quanto mais fácil é o crédito, maior é o juro, paga é o consumidor. A gente achou cartões com 875% ao ano no rotativo. Isso significa ter uma dívida praticamente máxima se você deixar de pagar a fatura ou utilizar os recursos do mínimo ou utilizar o pagamento parcial, né? Então acaba que você entra nessa bola de neve e acaba endividado, o nome acaba indo para os órgãos de proteção ao crédito, né? Fica negativado e isso realmente não é um benefício, né? Às vezes o cartão de crédito convencional é mais vantajoso que os de lojas. Além disso, uma das promessas é a isenção de anuidade. Renata Pedro afirma que a maioria não é isenta. Alguns cobram conforme o uso e outros dão gratuidade apenas nos primeiros meses. A tática dos estabelecimentos é bastante ostensiva, mas o consumidor não deve agir por impulso. A pessoa tem que parar, pensar, ver realmente se ela precisa daquele cartão, se aquela loja de onde está sendo oferecido o cartão é uma loja que ela costuma comprar com frequência, ou seja, se é uma loja que ela vai esporadicamente, uma vez por ano, por exemplo, esse cartão provavelmente não vai compensar. O Banco Central é responsável pela fiscalização e controle dos cartões de crédito. Porém, o Brasil não tem nenhuma norma que estabeleça um teto para os juros. A Proteste está em constante negociação para tentar estabelecer esse teto para os juros. Essa prática já é adotada na maioria dos países da América Latina e em Portugal. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 55 minutos. Marcelo Ortega passou um link aqui, exatamente do UOL. O Ministério Público abrirá inquérito contra a Alckmin por suspeita de Caixa 2 de mais de 10 milhões de reais. Ex-governador de São Paulo, Alckmin na mira aí da Justiça. Sindicatos obtêm na Justiça o direito de cobrar imposto. Levantamento mostra que há 123 decisões favoráveis à contribuição obrigatória, muitas delas em segunda instância. Entrevista com Fernando Henrique Cardoso, volta e meia, o Estadão houve aí uma entrevista, né, com o Fernando Henrique Cardoso. Será que está em Paris ou em Higienópolis, hein, Teodonera? Em entrevista ao ex-presidente, ao Estadão, diz que minimiza os 8% das intenções de voto de Geraldo Alckmin e diz que Joaquim Barbosa foi competente como juiz, mas que isso não o qualifica para presidente. Sobre Lula, ele disse que Lula não é preso político, e sim político preso. Tem hora que é preferível ficar calado, né? E como é que ele explicaria o fato de uma sentença simplesmente não ter os argumentos escritos na sentença, a história da não existência de um elevador, foi considerado que foram gastos 1 milhão para instalar um elevador num triplex que não era, e não é, está provado hoje, do presidente Lula. Então, tem hora realmente que o silêncio tem que ser ensurdecedor, viu? Barbosa faz reunião lá em Brasília, ele traça um perfil, dizendo que ele é um social-democrata, adepto da responsabilidade fiscal, mas defensor de um Estado indutor do desenvolvimento social. Ele afirmou que não permite, a vida dele não lhe permite abraçar um projeto ultraliberal ou defender o capitalismo selvagem. Pelo menos sinalizando aí ter um perfil mais moderado. O presidente de Cuba terá poder pleno só em 2021 e o Ministério Público denuncia ex-fiscais por corrupção. 5 ex-fiscais da Prefeitura de São Paulo, além de 2 executivos da W Torre, foram denunciados pelo Ministério Público por corrupção. O caso envolve o pagamento de 3 milhões de propinas para liberação com irregularidades do shopping JK Iguatemi.
que mais que nós temos aqui? A STF nega recurso e a Maluf, aliás, e mantém prisão de Maluf na própria casa. Mais informações: sindicatos autorizados a manter cobrança de taxa. País abre 56.151 vagas com carteira assinada. Copa do Brasil, oitavas e final, terão Corinthians contra Vitória e Flamengo contra Ponte. E o São Paulo ontem deixou escapar a sua classificação, hein? Que coisa! Tinha possibilidade, estava ganhando 2-0, né? Depois empatou e o Atlético Paranaense prossegue na competição. CNBB pede voto em ficha limpa e reprova foro privilegiado. Grupos de família são o principal propagador de notícias falsas no WhatsApp. Devedor de pensão a ex-cônjuge pode ir para a prisão. E mais ainda, informações finais aí do site UOL. Petrobras aumenta gasolina e diesel nas refinarias para o maior preço desde julho. Fachin arquiva apuração contra 6 deputados do Partido Progressista. Ministro viu falta de provas e investigação derivada da Lava Jato. Lava Jato tem 100 ações investigadas na Justiça. Montagem de equipe de apuração junto com o Comitê Brasileiro segue em debate. Prévia da inflação acelera, mas é a menor do mês de abril em 12 anos. Álvaro Dias disse que a aliança com o PSB está totalmente descartada. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vira réu pela 23ª vez. São as notícias do dia. Tenho ainda as notícias de saúde. Vamos falar aí sobre a questão das drogas, a questão do consórcio de medicamentos. Também estaremos mostrando história hoje. E também, mais ainda, para finalizar, a entrevista questionando a privatização do SUS, que parece que é uma ideia que está circulando em Brasília. Boa tarde a todos. Volto segunda-feira, final de semana. Oswaldo Tonelli apresenta as músicas que fizeram a nossa cabeça. Boa tarde a todos. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. Cidadania FM, 60 minutos. Uma comitiva do Ministério do Desenvolvimento Social está em Tarragona, na Espanha, para conhecer a estratégia islandesa de prevenção do consumo de álcool e drogas por adolescentes, chamada Planet Youth, em português, Juventude do Planeta. O objetivo é construir parcerias para trazer as melhores práticas para o Brasil. De acordo com a diretora de Atenção à Juventude e Adolescência do Ministério do Desenvolvimento Social, Tarsila Crucius, a visita permitiu ao Ministério entender mais sobre o processo de implementação da estratégia em cidades como Tarragona e Bucareste, na Romênia. Para ela, essa será a oportunidade de trazer ao Brasil novas formas de enfrentar o problema do álcool e da